E aí, investidores, tudo tranquilo? No último vídeo eu trouxe 4 fundos imobiliários de papel que vão continuar assim pagando bons dividendos mesmo com a queda da taxa Selic. Já para o vídeo de hoje eu vou estar trazendo outro tópico que é 5 fundos de tijolos dessa vez, que são ainda assim uma boa opção para você investir e também aproveitar essa expectativa que sim existe nos fundos de tijolos, como a gente pode ver até por essa reportagem aqui da Toro, que está assim chegando o momento de que as pessoas vão investir de maneira pesada em fundo de tijolo, até porque a nossa taxa de juros já está caindo, ou seja, a tendência é que exista assim essa migração e os fundos de tijolos vão sim ser um dos ativos mais buscados. E dessa forma, no vídeo de hoje, o intuito é trazer 5 fundos que eu entendo que são bons fundos, têm uma boa gestão, têm um bom retorno em dividendos, mas que, obviamente, nada que eu digo aqui é uma indicação nem de compra nem de venda, é muito mais uma sugestão para que você estude ou acompanhe esses fundos e, posteriormente, se fizer sentido para você, você sim comece a investir. Mas antes de mais nada, investidores, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, comente aqui embaixo se você tem ou gosta de algum desses fundos daqui, ou comente outro fundo que você gosta. E é basicamente isso, então vamos direto pro vídeo. Bem, investidores, o primeiro fundo que eu trago no vídeo de hoje é um fundo muito conhecido, provavelmente muitos de vocês ou já conhecem ou até mesmo já investe, que é o fundo do XPML11, fundo de shopping. Como a gente pode ver, atualmente o XPML11 vem sendo negociado a quase ao seu preço sobre valor patrimonial. Tem um patrimônio líquido bem relevante de mais de 3 bi. Nos últimos 12 meses distribuiu um dividendo de um pouco mais de 8,3%. E sua liquidez média diária é de quase 10 milhões, ou seja, uma liquidez diária muito tranquila. É um dos maiores fundos, né? Eu não preciso destacar aí sobre o XPML. E outra métrica que é sempre bom a gente destacar, investidores. Atualmente, muitos se apegam ao preço sobre valor patrimonial para dizer se um fundo está barato ou caro. Mas eu garanto para vocês que nos próximos meses, ou até no máximo no início do ano que vem, a maioria, se não todos os fundos bons, vão estar sim sendo negociados acima desse preço sobre valor patrimonial. Essa é uma cultura que a gente muito se acostumou por causa do grande desconto que esse tipo de ativo vem apresentando, né? Até porque, como eu disse no início do vídeo, a nossa taxa de juros, ou seja, a renda fixa está muito atrativa. Aí vai ter muito mais gente investindo na renda fixa do que na renda variável e incluindo fundos imobiliários. Dessa forma, é natural que tenha esse desconto nesse momento atual. Mas com a queda da taxa de juros, eventualmente chegando a 9, 8%, vai fazer muito mais sentido você estar investindo em um fundo imobiliário e dessa forma vai ter mais gente querendo, ou seja, as cotas vão se valorizar assim e esse P sobre VP vai ser uma métrica muito que a gente usa para comparar com ações, às vezes, de PL, de preço sobre valor patrimonial em alguns casos específicos. Mas enfim, investidores, vamos aprofundar rapidamente um pouco mais sobre o XPML11. Bem, investidores, a gente pode ver que nesse último ano as distribuições de dividendos foram se aumentando, como a gente pode observar aqui no gráfico. Obviamente teve esse descompasso aqui em janeiro desse ano, que houve uma distribuição atípica, mas via de regra nesse último ano vem sim aumentando, o que é ótimo. É isso que você vai estar procurando em um fundo de investimento para sua renda passiva. E para além disso, investidores, a gente pode ver aqui, obviamente, cumpre sempre ressaltar isso. Quando a gente está falando de FIIs de tijolo, obviamente vocês têm que entender que a gente está atrelado ao imóvel físico, né? Diferente dos fundos de papel, que, cumpre ressaltar mais uma vez, já trouxe um vídeo sobre alguns fundos de papel que eu gosto ou que eu indico que vocês estudem no vídeo passado. Então, terminando aqui, eu dei uma pausa, abre aqui também o canal na aba ao lado e também vai assistir lá. Mas os fundos de tijolos, eles vão ter sim esses ativos físicos atrelados ao seu patrimônio e dessa mesma forma o XPML a gente pode observar que ele tem 12 ativos, é um número bem relevante e em 5 estados. Eu sempre gosto dessa diversificação e destacar a questão de estados, porque como eu disse, inegavelmente se trata de uma diversificação. Obviamente a gente pode observar que ele tem sua maior participação em São Paulo, na Bahia, mas via de regra são estados que têm uma atividade econômica bem ativa. Caso você tenha interesse de estudar individualmente, ou caso você conheça algum desses shoppings que o XPML investe, comente aqui embaixo, ou até entre aqui no site do Funds Explorer, que você pode, vindo aqui no final, você pode ver quais são os shoppings, onde se localizam, qual é o bairro, qual é a cidade, qual é a área bruta. Enfim, ou seja, no site aqui do Fundos Explorer você consegue ter todas as informações sobre os fundos que você pretende estudar ou começar a investir. Em seguida, investidores, eu vou tentar trazer de maneira mais resumida, já que eu já bati em algumas teclas principais ali no início falando do XPML11, eu trago o fundo da Bresco,
de código BRCO11. Um fundo de logística, investidores. Quanto aos seus múltiplos, a gente pode ver que ele vem sim sendo negociado um pouco acima do seu preço sobre valor patrimonial. O patrimônio líquido também quase de 2 bi, relativamente alto. Uma liquidez diária média também interessante de quase 3,5 milhões. E nos últimos 12 meses distribuiu um dividendo de um pouco mais de 7,4%. Como pra gente destacar, investidores, quando a gente está falando de fundos imobiliários tijolo, obviamente eu trouxe isso no vídeo passado, a sua distribuição de dividendos não vai ser na mesma intensidade dos fundos de papel, pelo menos não nesse momento, que a renda fixa, como eu já disse, está bem atrativa e, obviamente, os fundos de papel, que na maioria das vezes investem em CRIs, CRAs, enfim, vão estar recebendo retorno, muitas vezes atrelado ao CDI, enfim. Já falei disso no meu último vídeo, mais uma vez sugiro que caso você não entenda muito disso, você termine aqui o vídeo e assista o vídeo anterior. Mas enfim, dando sequência. Da mesma forma que o XPML11, a gente pode observar que o Bresco também, no último ano, teve uma crescente exponencial na sua distribuição de dividendos. Como eu disse, isso é muito interessante e obviamente isso que você vai estar buscando nos seus fundos imobiliários, que eles vão não só distribuir dividendos, que eles vão estar distribuindo obrigatoriamente por lei todos os meses, mas que tem um crescimento dessa distribuição ao longo dos meses, ao longo de 3, 4 meses, tem um crescimento nem que seja de 1 centavo, 2 centavos, enfim. É interessante você ver esse crescimento porque, obviamente, você vai querer estar com essa rentabilidade lá na frente. Da mesma forma que eu fiz com o XPML11, a gente pode observar que o Bresco ele tem 10 ativos em 6 estados diferentes, também a maior parte sendo em São Paulo. Ou seja, ele tem uma diversificação em quantidade de imóveis, em quantidade de estados da federação. É um fundo grande, é uma boa gestora. Também indico a análise e o estudo desse fundo, é um fundo que eu gosto bastante também. Bem, investidores, em sequência eu também trago outro fundo de shopping, o ASML11. Um fundo que atualmente vem sendo negociado a um P sobre VP de praticamente 1, patrimônio líquido de 1,5 bi, um dividendo yield nos últimos 12 meses de um pouco mais de 9% e uma liquidez média diária de mais de 3 milhões de reais. Mais uma vez, investidores, como a gente pode observar aqui, também um crescimento nesse último ano na distribuição de dividendos. É um fundo que, assim como o XPML, é um fundo de shopping, ou seja, ele vai estar investindo em participações em shopping center. É bom a gente também destacar aqui, investidores, sempre quando a gente estiver falando de fundo de tijolo, que você vai estar sempre preocupado quanto à sua vacância, né? Que é qual a porcentagem de ocupação efetivamente está vaga, né? Ou seja, quanto aquele fundo não está recebendo por uma parcela dele que está inabitada, né? Não está sendo utilizada. A gente pode ver que o HSML, nos últimos anos, é apresentado uma vacância de um pouco mais de 4% ao longo dos meses, que efetivamente é uma vacância muito baixa. É normal que eventualmente qualquer fundo tenha uma vacância, o problema é quando essa vacância acaba sendo 8, 9, acima de 10% já é bem preocupante. E aqui, investidores, passando rapidamente também, um ativo que está investindo em 7 shoppings em 5 estados diferentes, também como eu disse, está bem diversificado. A sua maior parte também está em São Paulo e na Bahia, como a gente pode observar aqui. Mas é um fundo muito bom, tem uma perspectiva de crescimento boa. Obviamente é bom a gente sempre ressaltar a tendência dos fundos é sempre estar adquirindo ou mais participações ou novas participações em imóveis, para ele sempre continuar crescendo. Enfim, muitas dessas vezes isso acontece através da subscrição, né, da emissão de novas cotas. É sempre bom você ficar atento para você não ser diluído no processo. O penúltimo fundo que eu trago no vídeo de hoje é o PVBI11, um fundo de lajes corporativas. É um segmento que muitos ainda não investem, muitos às vezes ficam presos só em shopping center, em ativos de logística, no máximo papel. Mas lajes corporativas também são bem interessantes para você acompanhar, para você estar estudando. Em relação ao PVBI11, ele vem sim sendo negociado acima do seu valor patrimonial por cota. Tem um patrimônio líquido de mais de 1 bi e um dividendo yield dos últimos 12 meses de 7%. E uma liquidez média diária de 3,4 milhões. No último ano, a gente também pode ver um crescimento na sua distribuição de dividendos. Aqui fica muito clara, onde ele passa de abaixo de 60 centavos por cota para mais de 60 centavos por cota. E é um fundo, investidores, que diferente dos que eu trouxe, a gente pode observar tanto pelo seu valor patrimonial, que ele é um fundo menor, tem somente 3 ativos em um único estado, que é o estado de São Paulo. Mas, investidores, qual é a questão que eu trago principal quando a gente está falando do PVBI11? É a sua perspectiva para o futuro. Todos esses seus imóveis, eles estão em áreas muito nobres aqui de São Paulo, como a gente pode destacar aqui, Jardim Paulista, Vila Olímpia, Itaim. Mas qual é o ponto crucial que está reverberando bastante atualmente sobre o PVBI11? É a construção desse imóvel, que é o Union Faria Lima, que também está localizado em uma área muito nobre de São Paulo, com a área bruta alocável de mais de 10 mil metros quadrados, é muita coisa, investidores. E como eu disse, a perspectiva não só no curto prazo, mas para o médio e longo prazo é que o fundo continue investindo em ativos de
altíssima qualidade, ou seja, da mesma forma, a tendência é que ele não tenha problema de locação com essas áreas e dessa mesma forma é uma segurança para os investidores do fundo. E por fim, investidores, eu trago o fundo imobiliário Tegar 11. Um fundo que atualmente vem sendo negociado pouco acima do seu preço sobre o valor patrimonial, um patrimônio líquido de 1,6 bi, um dividendo yield distribuído de 13,7%, e já eu explico por que ele está tão alto para um fundo de tijolo, e uma liquidez média diária de 4 milhões. Investidores, antes, é bom a gente destacar qual a diferença do Tegar 11 para os demais fundos de tijolo. O Tegar 11 é um fundo relativamente novo, que a gente chama como um fundo de desenvolvimento. O que é isso na prática? Ele é um fundo que basicamente investe em imóveis, constrói, sobe eles e acaba depois vendendo por um preço acima do que obviamente ele comprou, e é basicamente esse o modus operandi do Tegar 11. A gente pode observar que ele teve uma queda na sua distribuição de dividendos, mas depois voltou a subir, e é normal para esse tipo de fundo, porque obviamente esses momentos de mais baixa é quando ele está investindo em algum projeto, e esses momentos de muita alta é quando ele está realizando o lucro. E como eu destaquei, é um fundo de tijolo bem arriscado, é compreende observar, porque da mesma forma que ele está ali investindo, ele pode acabar não conseguindo vender. E obviamente você pode estar construindo por 2, 3 anos algum imóvel e você não sabe como vai ser a questão do mercado imobiliário em 2, 3 anos mais para frente. Você pode acabar ficando preso com o imóvel e, na verdade, aquele ativo acaba virando uma despesa. Mas é um fundo que tem conseguido apresentar uma boa rentabilidade, como eu apresentei, e obviamente é tudo questão de risco e retorno. É um fundo que atua de uma maneira diferenciada e tem apresentado um bom retorno, vale a pena o estudo. E basicamente foi isso pelo vídeo de hoje, investidores. Caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreva, não custa nada, você vai estar me ajudando bastante. Deixa o like, comente, compartilhe e até a próxima.